Paz para todos nós. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. O livro dos Médiuns, de Allan Kardec, traz observações muito importantes, que nós precisamos refletir e, após refletir, tomar decisões em nossas ações a partir daquelas informações que nos são trazidas, né? E hoje, buscando o livro dos médiuns, assim, faz uma prece, abre e pergunta a Jesus: o que eu poderia falar hoje para os amigos que contam com uma palavrinha da gente? Então, nós somos lá no capítulo 23 do livro dos médiuns, da obsessão. Vamos ver o que o livro dos médiuns nos fala sobre obsessão na questão 237. Diz assim: entre as várias dificuldades que se nos apresentam na prática do conhecimento espírita, nós precisamos colocar em primeira linha a obsessão. Quer dizer, o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Ela não ocorre senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar os bons espíritos, que não impõem nenhum constrangimento, por saberem ser necessária a experiência. Os bons espíritos aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam, eles se afastam e aguardam. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles sobre os quais fazem suas presas. Se chegam a imperar sobre alguém, se identificam com seu próprio espírito e o conduzem como uma verdadeira criança. Olha que coisa séria. E aí, ainda diz um pouquinho mais esse item 237 do Livro dos Médiuns. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que ela produz. A palavra obsessão é, de alguma sorte, um termo genérico pelo qual se designa esse gênero de fenômeno, cujas principais variedades são obsessão simples, fascinação e subjugação. Aí você vai no livro Seara dos Médiuns, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e a gente lê mais ou menos, não vou lhe fazer a leitura toda, prometo, mas a gente lê alguns trechos muito importantes que merecem nossa reflexão. Cristãos eminentes em várias escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade, à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Malham médiuns, fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados sofredores e, por vezes, atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus
na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra as obsessões, obsidiados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois do resplendente, ou melhor, da resplendente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilar também o nosso querido mestre Jesus. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição, que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado em plena conspiração de agentes da sombra. Obsessores cruéis não vacilam em procurar Jesus nas orações do deserto, verificando-lhe os valores do sentimento. A cada passo, surpreende espíritos infelizes, senhoreando médiuns desnorteados. O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsidiados gerazenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsidiado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível, logo após arrojar o doente ao chão, em convulsões epileptoides. E reporta-se João a israelitas positivamente obsidiados, que apedrejam Cristo sem motivo, na chamada festa da dedicação. Entre os que lhe comungam a estrada, surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria a mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era enceguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crises de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. E, por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, quem chameiam no mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de dois ladrões, que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. À vista disso, ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte, em nome do Senhor, para clarear a razão,
quando a mente se transvia desgovernada sob o fascínio das trevas. Minha gente, eu falei que ia ler só uns trechinhos, mas a mensagem é tão profunda. Quando se fala de Jesus, a gente fica como que manietado pela força da luz, pelas energias luminosas que nos envolvem na emoção. Então, eu acabei lendo o capítulo todo. Peço desculpas por cansar vocês ouvindo sem parar uma leitura. Mas a mensagem então fica tão clara que a obsessão, ela sempre acontece, principalmente entre aqueles que buscam divulgar o bem, praticar o bem, superar as suas dificuldades, vencer as tentações e prosseguir caminhando. As obsessões surgem para esses, geralmente, com muita força. Mas só Jesus, o mestre, o amigo, o irmão maior, é capaz de nos manter de pé, nos estendendo a sua mão e nos conduzindo por esses caminhos tortuosos, difíceis, complexos. Então, minha gente, aprendamos a ver no processo obsessivo uma oportunidade de ajudarmos, de estabelecermos a paz, de caminharmos juntos com aqueles que passam a ser instrumentos dessa dificuldade. E não estranhem nenhum de vocês, não estranhemos nenhum de nós. Os belos desafios que se apresentam a nós durante a nossa caminhada, todos eles nos levam à oportunidade de contornar os processos obsessivos e crescer aprendendo cada vez mais. A grande oportunidade está na caridade. Só a caridade vence com galhardia os processos obsessivos. A caridade da mão estendida, do olhar sereno, da postura educada, do ouvir mais de uma vez aquele que acha que está com a razão, de não externar os seus sentimentos na hora que a raiva está dominando, deixá-la passar. E aí, conversar sobre o fato de maneira equilibrada, de maneira cristã. Ainda que precisemos alertar o outro, chamar a atenção do outro, porque ele está abusando, que isso seja feito de uma forma que não deixe marcas negativas de termos caído no mesmo processo daquele que está sendo instrumento da obsessão. Oremos muito. Orar em favor dos outros é também caridade. Por isso eu disse que, para vencermos a obsessão, o primeiro passo é a caridade com Jesus. Jesus sempre. Jesus o amigo, Jesus o irmão, Jesus o mestre, ele que nos exemplifica sempre a oportunidade que temos de caminhar com ele e com amor, praticando a caridade em favor de todos aqueles que, em torno de nós, estão passando por processos obsessivos, sendo realmente vítimas da obsessão, muitas vezes para nos desequilibrar.
estejamos atentos, confiantes e agradecidos a Deus pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, de conhecermos o Evangelho de Jesus e de poder praticar os princípios do amor e da caridade à luz dos exemplos do nosso mestre querido. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade.